Olá pessoal, fraturas hoje do colo do fêmur. Esse é o nosso tema, fraturas do colo do fêmur, que nós iremos comentar nesses próximos minutos, né? É um tema bastante interessante. Aqui nós vemos um exemplo, sempre na primeira tela a gente traz algumas imagens, alguns exemplos sobre o tema que a gente está abordando. Então aqui nós vemos uma fratura de colo do fêmur, vemos, né, com deslocamento, aqui com certo deslocamento. Aqui nós vemos uma imagem similar a essa do gráfico, numa radiografia. Nós observamos que existe uma fratura completa, existe essa porção proximal aqui, ela sofreu, né, uma rotação, e essa porção distal aqui, então há uma abertura nessa porção mais lateral da fratura, né? Aqui nós vemos também alguns aspectos que muitas vezes podem aparecer só na ressonância. Muitas vezes o paciente tem uma história de queda, mas na radiografia não mostra uma alteração maior. É interessante nesses pacientes idosos e com dor no quadril, né, se eles tiverem alguma história de queda, né, principalmente, você deve continuar a sua investigação, não ficar só na radiografia, e muitas vezes você vai encontrar, né, solicitando uma ressonância, né, uma fratura sem deslocamento, e fica mais fácil também, a gente vai ver, eu estou fazendo um breve resumo, fica mais fácil para você conseguir indicar o tratamento e fazer uma fixação in situ, por exemplo, com uma pinagem in situ numa situação assim, porque ainda não houve deslocamento. Outro caso, lembre que a gente sempre comenta com vocês aqui no início da nossa apresentação, que se a gente fizer o diagnóstico de uma forma precoce, pode evitar, por exemplo, se esse paciente veio com uma dor no quadril, a gente fez uma radiografia, não evidenciou nenhuma lesão e manda esse paciente para casa, ele pode continuar caminhando, né, e aí quando ele volta, né, vai continuar com dor, aí ele completa essa fratura, ou ele desloca essa fratura, e aí fica mais difícil, né, em termos do tratamento desse paciente, como a gente vai ver agora na nossa apresentação. Eu vou fazer algumas considerações iniciais aqui sobre esse tema de fraturas do colo do fêmur. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos, as quedas são a principal causa de lesões fatais e não fatais em adultos com idade que podem variar em torno lá dos 65 anos, adultos jovens ou adultos mais velhos. Em 2014, nós observamos aqui que cerca de 27 mil idosos morreram por causas, né, como consequência de uma queda. 2,8 milhões foram tratados em departamentos de emergências por lesões relacionadas com queda. Aproximadamente 800 mil desses pacientes acabaram sendo posteriormente, ou seja, aqui quase um em cada três, mais ou menos, pacientes desses foram hospitalizados, né, em decorrência ou como consequência dessa queda. Então, em 2014, 28,7% dos idosos, eles relataram algum tipo de queda, né, durante o ano de 2014. Vejam que, então, um em cada três idosos, eles acabam relatam algum tipo de queda. Isso é importante porque pode, obviamente, acontecer a queda sem uma fratura, mas pode também, pelas questões, né, que a gente já sabe, de osteopenia ou de osteoporose desses pacientes, acabar esses pacientes apresentando uma fratura, né? Então, isso mostram números iniciais que chamam a nossa atenção. Vejam aqui, por exemplo, quando a gente compara mulheres e homens com relação a essa faixa aqui após os 65 anos de idade, né? Veja que até aqui por volta dos 65 ainda vem, né, começa aqui de números similares, e depois aqui 75, 85 anos, as mulheres disparam com relação, né, a fraturas ao nível do quadril, né? Vejam aqui um número interessante. E os homens aqui, esse é o comportamento aos 75 anos, menos do que as mulheres, e aqui também, por volta então dos 85 anos, nós temos aqui os homens também, existe um aumento dos homens, mas não com a mesma proporção lá do que acontece com as mulheres. Aqui também um outro exemplo, agora pegando
né, desde das idades, então, aqui, 30 anos, 40, 50, né, a quarta, quinta, sexta, sétima década, oitava, enfim. E aí nós vamos observando a importância aqui com relação a mortes, né, por acidente, quando relacionadas com qual o tipo de acidente aqui. Acidente, nós não estamos falando só de acidentes veiculares, né? Nós estamos falando também, e olha, quem passa à frente a partir dos 70 anos, com grande importância aqui, são as quedas, mais uma vez, ó, mortes em decorrência de uma queda, né, que o indivíduo teve. E olhe como a diferença é enorme aqui em relação à asfixia, envenenamento, né, pedestre ou acidentes com veículos, né? Veja como aumenta bastante para essa população mais idosa. Aqui algumas considerações também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem essa característica, né, de fazer levantamentos do ponto de vista de avaliar a prevalência, né, até inclusive por estados, enfim. E aqui a gente observa o percentual, né, reportado de quedas aqui. Né? Veja esses números que estão em branco, onde esses números são menores, e aqui nas colorações mais escuras são onde nós temos esses percentuais mais elevados. Certo? Aqui, ó, observem, por exemplo, o percentual, então, que relatam que tiveram algum tipo de lesão, né, advindo de uma queda. Aqui é o número de quedas em geral, que relataram que haviam sofrido uma queda, e aqui que tiveram alguma lesão, né, decorrente dessas quedas. Vejam agora, aqui com relação, essa é a gente está vendo aqui a respeito desses dados, né, da Academia Americana dos Cirurgiões Ortopedistas, nós observamos que espera-se que o número de pessoas, olhem só esses dados, pessoas idosas, né, superiores a 65 anos, aumente de 37,1 milhões, né, para atuais até 77,2 milhões, né, de pacientes americanos acima dos 65 anos, ou seja, mais de 100%, né, é esperado de crescimento aqui de 37, né, praticamente vai dobrar isso aqui nos próximos 20 anos. Veja, por exemplo, a ocorrência, então, de fraturas, né, ao nível do quadril, ela vai com isso, consequentemente, aumentar, como nós já vimos naqueles gráficos anteriores, né? A expectativa, se melhora a expectativa de vida das pessoas, também o risco, né? E de forma, né, consequente, as pessoas que trabalham com isso, as pessoas da área da saúde, nós, ortopedistas, vamos passar a enfrentar uma demanda cada vez maior, né? Vejam que por estimativas, são previstas 6,3 milhões de fraturas, né, do quadril previstas em todo o mundo quando nós estivermos por volta do ano de 2050. Né? Talvez, para aqueles que são mais velhos que estão assistindo essa aula, talvez não estejam mais na ativa aqui no ano de 2050. Mas muitos desses jovens residentes que hoje aqui estão estudando, né, provavelmente vão enfrentar esse cenário lá. Né? E lembro que não é só em 2050 que nós teremos esses números vão ir aumentando gradativamente, obviamente, até lá. Vejam aqui mais uma vez esse gráfico, né, publicado aqui por Cooper, né, no American Journal. Nós temos aqui esses dados de 1997. Né? Observem aqui, esses pacientes que tiveram ou fratura do colo do fêmur, ou fratura de intertrocantérica, ou seja, as fraturas proximais, né, da região proximal do fêmur, se espera que em um ano nós tenhamos, em cada 5 pacientes, um deles terá falecido, ou seja, irá a óbito 20% desses pacientes. Ficarão com algum tipo, aqueles que sobreviverem vão ficar com algum tipo de incapacidade, 30% desses. Tá? 40% eles vão perder a independência, né? Serão incapazes, né, do ponto de vista, em termos da marcha, da independência da marcha. Ou seja, e 80%, né, desses indivíduos, eles vão ter pelo menos a limitação, né, nas suas atividades do dia a dia. Veja como é bastante incapacitante isso.
Agora nós vamos passar, após essas considerações iniciais, nós vamos rapidamente passar para alguns elementos do ponto de vista de anatomia, para a gente ficar mais familiarizado e relembrar de alguns elementos anatômicos aqui que são importantes, né, no início dessa nossa apresentação sobre fraturas do colo do fêmur. Então vejam, a área que nós consideramos como colo do fêmur é essa área nesse azul aqui mais escuro, né, que fica aqui, né, logo abaixo aqui da cabeça femoral e antes aqui dessa região, né, trocantérica que está em vermelho. Okay? Então essa é a área que nós estamos conversando hoje sobre fraturas do colo do fêmur, como essa que está sendo mostrada aqui ao lado. Então, do ponto de vista de anatomia, né, nós vemos aqui então o quadril sendo formado, né, pelos ossos então da pelvis, pelo ilho, né, pelo isquio e pelo pubis, né, e vão participar da formação então do acetábulo, a cabeça femoral, o colo femoral, a região do trocânter maior, do trocânter menor, e aqui a gente observa a origem e inserção da musculatura numa vista anterior e numa vista posterior, como vemos aqui ao nível do quadril e o colo do fêmur mais uma vez. Vejam que nós na parte mais profunda, nós temos uma região, né, capsular e reforços, né, ligamentares, como a gente consegue observar aqui, esses ligamentos, tanto na parte posterior quanto na parte anterior, né? Nós vemos então o ligamento ilho-femoral, nós vemos aqui o ligamento pubo-femoral, enfim, vemos que existem áreas de reforço, né, ligamentar junto, né, isquio-femoral, naquela parte mais posterior, que existe essa parte de reforço, né, ligamentar que protege a articulação e dá estabilidade na articulação do quadril. Aqui nós observamos que foi feito então a abertura dessa região do quadril e exposto a parte do fundo do acetábulo, né, o ligamento redondo, a gente vê ele aqui nessa vista. Aqui na parte profunda vemos o ligamento acetabular, o ligamento transverso, né? Aqui vemos uma vista da cabeça anterior e aqui vemos o ligamento redondo que foi seccionado e aqui vemos os reforços ligamentares, né? E aqui nós conseguimos observar bem o colo femoral. Aqui mais uma vista desses reforços ligamentares, né? E uma outra vista da cabeça femoral, aqui do lábio, né? O labrum, né? Que forma essa reborda aqui do acetábulo. E aqui nós vemos a cartilagem articular, no fundo o ligamento redondo, né, a cápsula articular aqui na porção inferior. Aqui, rapidamente, nós vamos passar a anatomia, né, do ponto de vista muscular, com a musculatura, né, então na sua porção anterior. Aqui nós vemos músculos importantes, né, que passam através da articulação do quadril. Nós vemos aqui o ilho psoas, né, que vai formar a sua parte, o seu tendão, que vai fazer a sua inserção aqui junto do trocânter menor. Aqui nós vemos, né, o reto, né, o reto femoral aqui, que tem a sua origem e é um músculo tão biarticular, ele, né, passa duas aqui articulações, a do quadril e aqui o joelho, passando através da patela, um mecanismo extensor. Vemos aqui, né, a presença do sartório, né, antigamente chamado músculo costureiro, né, que também ele passa a articulação do quadril, vendo até a articulação aqui do joelho. Aqui, ainda numa vista anterior, nós temos o tensor da fascia lata, né, que faz o tensionamento da fascia lata na parte lateral da coxa. Na vista posterior, nós temos a presença do glúteo máximo aqui. É importante, né, a presença do glúteo máximo como extensor, né, do quadril. Aqui também na parte posterior nós vemos os músculos, né, que são os iscos tibiais. Nós vemos o bíceps, né, que vem para essa porção lateral, vindo até a cabeça da fíbula. E nós vemos aqui o semitendinoso, né, o semitendíneo. E aqui então continuamos ainda vendo a musculatura, né, sempre nessa parte mais proximal.
Aqui uma vista, então, um pouco mais aumentada, novamente mostrando o glúteo máximo, né, que é um extensor. E aqui os músculos que têm também um papel importante na abdução do quadril, que é o glúteo médio, né, que é o principal abdutor, né, e o glúteo mínimo também, que auxilia, né, na parte da abdução. Aqui nós vemos agora com relação à musculatura adutora, né? Então nós temos o adutor curto aqui, o adutor magno, né? E é o que nós vemos aqui, o adutor longo aqui abaixo. Aqui nós vemos o pectíneo, tá? Então, aqui mais uma vez vemos o adutor longo aqui passando abaixo. E com relação a um outro elemento muito importante quando nós falamos nas fraturas no colo do fêmur e fazemos uma revisão da parte anatômica, a gente chama atenção para a vascularização. A vascularização nessa região do colo do fêmur e a vascularização que vai para a cabeça femoral. Então veja a importância aqui, né, dos vasos retinaculares, né? E vejam aqui o papel, né, importante. Nós temos aqui um papel menor, que é o papel da artéria, né, que entra através do ligamento redondo, que é muito pequena a sua contribuição, cerca de 5%, 10% para a vascularização da cabeça. Mas nós vemos a importância nessa região do colo, né, da artéria circunflexa, né, medial, femoral circunflexa. Então, a circunflexa medial é que tem esse papel bastante importante na vascularização do colo femoral. E por isso, e por que é importante a vascularização? Porque de acordo, muitas vezes, na fratura do paciente ou no procedimento cirúrgico, você tem que cuidar para provocar... Existem fatores que você pode tentar controlar. Por exemplo, na fratura, você não tem como controlar isso, porque já faz parte do próprio mecanismo. Enfim, você pode já ter uma lesão da vascularização e já provavelmente já está condenando, né, essa cabeça femoral, por exemplo. Já com relação à manipulação cirúrgica, né, é importante que você tenha cuidados, porque senão você pode agregar mais lesão ainda à parte vascular dessa cabeça e você pode ter... como consequência também, a gente vai falar, a necrose, né, da cabeça. Então você pode ir lá, o paciente fez uma fratura do colo do fêmur, você tratou o paciente, colocou, fez uma fixação in situ dessa cabeça, mas ela pode evoluir, né, ou com uma não consolidação, com retardo de consolidação, com uma pseudartrose ou com uma necrose da cabeça, né? Bom, aqui um outro elemento também anatômico que a gente chama a atenção dos senhores é com relação à anteversão do colo femoral. Esses números eles mudam um pouco, dependendo, né? Você encontra uma variedade bastante grande, né, em termos mas tudo em torno desses números que a gente está passando para vocês aqui, ó. 10 graus, né? Com uma variação aqui de mais ou menos 7, né? Ou seja, podendo ir de 7 até 17 graus. Aqui está mostrando nesse exemplo 15 graus de anteversão do colo femoral. Ou seja, se você colocar o fêmur sobre uma mesa, né, e ele apoiado ao nível dos côndilos femorais, você vai observar que ele a cabeça do fêmur ela não vai tocar, né? Quando você tem os côndilos posicionados com esse plano da mesa, ela não vai tocar a mesa, ela vai ficar um pouco mais. Então essa angulação é a angulação de anteversão do colo femoral. É aqui um corte, uma vista superior. Então a presença nessa imagem do tênis ela é interessante porque ela é como se nós estivéssemos olhando aqui superiormente a articulação do quadril e nós estamos vendo quanto que essa cabeça então ela tem de anteversão. Então nós podemos ter uma diminuição ou uma retroversão aqui, né, como nesse caso, ou então uma excessiva anteversão, né, como a gente está vendo também nesse outro caso aqui. E às vezes nós podemos ter também, o indivíduo pode ter uma compensação, né, ao nível do pé, fazendo com que ele procure fazer uma correção, né, anterior, anda com rotado para tentar fazer uma compensação desta anteversão exagerada, né, do colo femoral. Um
Um outro elemento aqui, com ângulos também, que é interessante a gente observar, é com relação ao ângulo de inclinação do colo femoral, ou então também chamado o ângulo colo, né, do colo e diáfise, certo? Então aqui nós temos o ângulo normal. Também, mais uma vez, eu falo a vocês que esses ângulos eles costumam mudar da literatura de fonte para fonte, né? Mas aqui, mais ou menos, esses valores 130 graus, né, com mais ou menos 7 graus aqui, você tem isso dentro do normal, que seria alguma coisa, esses números aqui eu estou trazendo números das apresentações como referência da AO, internacional, e aqui também são imagens, né, mas uma ideia, que são 130 graus é um ângulo normal, né, e você teria aqui, segundo a AO, mais ou menos 7, ou seja, seria de 123 e não de 120, mas veja que é muito, são questões de detalhes apenas, de 120 a 135 graus, ou então seria, né, de 130 a 137, de 123 a 137 graus, dentro da normalidade. E aí nós vamos ter uma coxa valga quando esse ângulo ele for aumentado, quando estiver acima de 135 ou acima de 137, né, nós teremos uma coxa valga. Ou teremos uma coxa vara, como aqui um ângulo de 110 graus, né? Ou seja, quando ele estiver abaixo de 120 ou abaixo de 123, nós teremos então uma coxa vara. Né? Com relação, então, agora vamos ver alguma coisa da etiopatogenia, como nós vimos lá na nossa parte inicial. Nos jovens, geralmente, o indivíduo jovem é aquele que eu falo várias vezes aqui nas nossas apresentações, ele é um indivíduo mais destemido, ele não tem medo do perigo, então ele se expõe mais, né? O indivíduo mais velho, ele já sofreu bastante durante a vida, ele sabe as consequências, então ele é um pouco mais receoso com relação a se expor a isso. Eu falo por isso porque os jovens muitas vezes associam a bebida, né, o uso do álcool, às festas, a carros, alta velocidade, né, traumatismo então de alta energia, é onde você pode encontrar fraturas em indivíduos mais jovens, né, ligados então com alta energia, acidentes, né, automobilísticos, enfim, com fratura de colo do fêmur em indivíduos que são mais jovens, mas porque também receberam um trauma muito mais forte sobre esse quadril. E um outro exemplo são os indivíduos idosos, onde geralmente o problema, né, são as escadas, são aqueles tapetes que tem em casa, que deve ser feito, então, todo um trabalho de prevenção, né, cuidado com as escadas, cuidado com tapetes soltos, né, porque tudo isso, no indivíduo idoso, vocês já viram o risco que são as quedas, que elas são mortais, enfim, e isso aí é um trauma de baixa energia, você associa isso com um osso que já não é muito forte, esse osso desse paciente, ou seja, com a osteopenia, que já vai acontecer na idade, e com isso você tem, com isso que nós temos lá as fraturas do colo do fêmur. Então a história, né? O indivíduo, muitas vezes, quando a gente fala... Nós estamos falando em indivíduos, né, de uma faixa etária então mais avançada, indivíduo idoso, com história de queda da própria altura, né, ele vem com dor, né, com impotência funcional. Isso pode ser um quadro variável, viu? Às vezes o vovô caiu, mas ficou com um pouquinho de dor, ele caminha um pouco, não foi nada, aí ele anda mais um dia, 2, aí se queixa, caminha pouco, e muitas vezes... ou até mesmo ele no mesmo dia é levado para uma emergência, lá faz os exames, examina e vê a amplitude de movimento, sabe que ele está apresentando dor, mas não tem deformidade, não tem encurtamento. Muitas vezes solicita radiografia e as radiografias não mostram, né, num primeiro momento que haja uma fratura. E esse paciente muitas vezes é liberado, vai para casa para ficar um repouso relativo, e aí muitas vezes esse paciente melhora um pouquinho, mas daqui a pouco ele começa a caminhar, vai para um lado para outro, e ele aí sim, ele completa a sua fratura, como eu já havia falado antes, e aí ele pode aumentar a sua dor, pode ter impotência, ele não consegue caminhar mais, ele já vai chegar com uma deformidade, ele volta ao pronto-socorro. Então, por isso,
é importante a gente, muitas vezes, nesses pacientes mais idosos, levando em consideração essa questão da porosidade óssea, que o paciente tem dor, mesmo se a radiografia deu negativa, é interessante você solicitar uma ressonância magnética, né, para ver se realmente se esse paciente não fez uma fratura e tratar como se fosse essa fratura inicialmente. Aí, não, apareceu na ressonância, tudo bem, esse paciente tem uma fratura. E aí o ideal hoje, você não vai pegar um paciente idoso, e a gente depois vai comentar no tratamento, e vai colocar esse paciente parado em casa, sem fazer movimento nem nada, porque ele acaba correndo o risco de fazer uma pneumonia e depois, daqui a pouco, esse paciente vai acabar falecendo por outras complicações, por um acidente tromboembólico, né? Enfim, por uma complicação da não atividade, da inatividade, e aí a fratura propriamente dita, que foi diagnosticada e tudo mais, mas não foi tratada da maneira adequada. Então, se o paciente, a gente vai ver mais à frente, se for localizado, que o paciente tem uma fratura, a gente classifica essa fratura, e se ela estiver estável, então já pode fazer um procedimento dentro daquilo que até mesmo pode se considerar como minimamente invasivo, fazer uma fixação in situ, e esse paciente pode, né, ter uma atividade melhor, de melhores qualidades, não precisa ficar só parado no leito, né? Bom, o quadro clínico. Os pacientes, eles podem chegar, então, com esse quadro, quando eu mostrei aqui acima, também não vai ser só aquele quadro, simplesmente uma dor. Ele pode chegar com uma fratura franca mesmo do colo do fêmur. No caso desses, você vai ter dor importante, impotência funcional, ele não consegue, você vai estar claudicante, vai estar totalmente impossibilitado de fazer descarga de peso sobre aquele membro, ele pode ter encurtamento, ele pode ter, como a gente vê aqui, ele pode ter uma rotação lateral também desse membro inferior, né? Então, e inclusive você pode encontrar algum grau de equimose. Lembrando que, como a fratura do colo do fêmur, ela é intracapsular, né? A parte de equimose acaba acontecendo de uma forma que você, no exame clínico, você pode evidenciar de uma forma na clínica desse paciente, mas nas fraturas, geralmente nas fraturas trocantéricas daí, né? Nas fraturas que são extracapsulares, que muitas vezes na fratura do colo, o sangramento intracapsular não chega a extravasar externamente e com isso você não vai enxergar grandes alterações ou equimose decorrentes, né, do sangramento, né, do foco da fratura. Quanto à avaliação, né, nós temos que fazer uma anamnese desse paciente, fazermos o exame físico, fazermos uma avaliação cognitiva, né, desse paciente, né, avaliação funcional, motora, atividades, né, da vida diária desse paciente e exames complementares, né, na sequência dessa avaliação que venha a ser feita para esse paciente. Isso muitas vezes também deve ser encarado e realizado por uma equipe interprofissional, ok? Então veja, por exemplo, aqui é interessante, você pode fazer dentro dessa parte de avaliação, um mini exame, né, do estado mental desse paciente, né? Inclusive aqui você pode, você tem, né, questionários, né, onde você pode ter pontuação aqui para ver a respeito da orientação temporoespacial desse indivíduo, né? Se ele, com relação à parte, né, de registros, alteração, se ele consegue fazer a parte de cálculos, né? A parte dele de atenção e para a realização de cálculos, se ele tem lembrança, né, evocar essa lembrança ou memória, e a linguagem dele também. Tudo isso passa por uma pontuação e que você pode ter uma boa noção com relação a esse mini estado mental desse indivíduo. Com relação agora, nós passamos, depois de avaliado o paciente, feito a anamnese com relação à parte do exame, nós passamos então para a avaliação por imagem, né? Então nós podemos fazer as radiografias, geralmente em antero-posterior, né, da pelve,
Aqui nós podemos observar, se vocês olharem com mais atenção aí na imagem, nós temos uma fratura aqui do colo do fêmur. Aqui uma imagem no anteroposterior e aqui uma vista no perfil. Também nós podemos ver que estão quebradas aqui, né, as linhas, as trabéculas ósseas, e nós temos uma fratura também aqui nesse caso, né? E aqui também observamos no perfil. Também você pode solicitar, além das radiografias anteroposterior, também pode ser necessário você fazer uma raio-x do perfil do quadril desse paciente. Para isso você pode fazer no lado que está normal, né, o lado bom, você faz uma flexão do quadril de 90 graus e do joelho, e aí você pode entrar com o raio, né, com a ampola, né, para a realização da radiografia, nesta posição, porque você vai pegar bem o perfil, né, do colo do fêmur, que é onde você quer ter a imagem. E aqui o lugar e a colocação adequada do chassi para a realização da radiografia. Outros exames também que podem ser solicitados, né, a tomografia, né, a tomografia computadorizada, mas não tanto assim, não tem tanta importância como a ressonância magnética, como a gente já comentou com vocês. Muitas vezes na radiografia você pode até passar desapercebido uma fratura, aqui olhando de uma forma um pouco mais de atenção, a gente vê que existe uma fratura, mas muitas vezes numa radiografia pode parecer normal, e isso pode ser visto aí, ou numa tomografia, ou então aqui como numa ressonância magnética, onde você consegue observar essas áreas, né, que é a área da fratura propriamente dita, que a gente consegue ver em T2, nós conseguimos ver essa imagem que é extravasamento, existe líquido aqui, né, edema, né, ósseo, né, junto do traço da fratura. As fraturas, elas podem ser, né, como a gente já comentou até agora, existe, né, a área então do colo do fêmur. Nós temos aqui as fraturas intracapsulares, que estão aqui, né, dentro, nessa parte do colo do fêmur. Nós temos uma localização que é subcapital, que é logo abaixo, né, da cabeça, nesse aspecto que está em marrom aqui. Nós temos uma área, né, que é a médio cervical, que está em laranja aqui, conforme a gente está vendo também, né? A anatomia vascular, como nós já falamos antes, intimamente ela vai ser ligada, vai estar relacionada com a evolução dessa fratura. Porque se no momento da fratura, houver um comprometimento significativo da vascularização, isso também pode comprometer a irrigação da cabeça, né, e a irrigação ao nível do foco dessa fratura. Né? Então, com isso, porque a gente já viu também anteriormente que os vasos, os ramos retinaculares oriundos da artéria circunflexa medial são os que são mais importantes aqui para fazer a vascularização, né, nesta área. As fraturas subcapitais ainda, elas podem ocorrer, né, com rupturas desses vasos, né? Os desvios das fraturas, então, tornam isso então mais severo, porque a chance de romper esses vasos retinaculares, a chance acaba sendo maior, né? Quando nós temos o desvio dessas fraturas, quando nós temos traumas, né, por exemplo, em pacientes mais jovens, mas traumas de alta energia, né, podem interromper também a irrigação da cabeça, tanto por uma ruptura, como também por uma obstrução trombótica após um trauma de alta energia. Isso pode também acontecer. Fraturas basocervicais, vejam aqui a parte basocervical, fica na base, né, da região do colo, né? Elas são extracapsulares, elas já têm um outro comportamento, porque aí a vascularização ela é melhor, ela é mais rica, né, e não existe esse risco, né, em princípio, de que haja comprometimento vascular. Então, realizadas essas considerações, vamos passar agora para falar um pouco sobre classificações, né? Nós temos uma classificação que é bastante utilizada, que é a classificação de Garden. E essa classificação de Garden,
vocês vão ver que o importante sempre quando a gente fala aqui em classificação é se ela tem uma aplicabilidade que nos direcione com relação ao tratamento desses pacientes, com relação ao prognóstico do paciente, enfim. E a classificação de Gardner, ela procura fazer isso. Nós vamos ver a seguinte situação. Nos tipos de Gardner 1, né, que nós temos aqui, que é uma fratura incompleta, né, ou ela está impactada ainda ligeiramente em valgo, ou seja, a cabeça do fêmur, ela acaba ficando numa posição em valgo, ou seja, e isso favoreceria ou favorece que haja uma compressão ao nível do foco. Você, numa posição em valgo, as forças de cisalhamento, na verdade, se transformam em forças de compressão. Então você tem uma fratura que ela é mais estável, né? Então, ligeiro valgo, ela tem melhor prognóstico, esse tipo 1, né? E geralmente existe uma preservação, né, da irrigação também dessa cabeça. Na classificação de Gardner, no grau 2, nós vamos ter agora essa fratura, ela não vai mais, ela vai se continuar e nós vamos ter uma fratura completa. Tá? Então nós temos uma fratura que é completa, mas ela não tem desvio ainda. Tá? Ela não está desviada. Ela ainda tem um melhor prognóstico ainda quanto à preservação da vascularização. Lógico que em relação a uma fratura totalmente desviada, como o grau 4, então você tem, além aqui desse grau 4, você tem o desvio da fratura e provavelmente um maior comprometimento da vascularização, que a gente já viu. Na grau 3, nós temos a fratura, mas ela está parcialmente desviada. Vejam aqui, ó, existe um desvio parcial dessa fratura. Tá? E no grau 4, aí nós já temos um desvio completo. E por que a gente vai ver que a classificação de Gardner ela acaba sendo interessante? Porque no tipo 1 e no tipo 2, essas fraturas elas se comportam como fraturas estáveis. Enquanto que nas fraturas do tipo 3 e 4, é onde nós vamos ter por esse deslocamento e tudo mais, elas são fraturas instáveis. Tá? E isso vai direcionar o nosso tratamento. Uma outra classificação que nós temos aqui, aqui baseado na AO, né? Então nós temos a classificação, nós temos 31, 3, né, que é o osso fêmur, 1, que é a sua porção proximal, o seu terço proximal, e aqui nós temos B1, B2, né, a B1, a B2 e a B3. Então nós temos aqui na B1 a subcapital com um ligeiro deslocamento, né, ou um pequeno deslocamento. Na 31B2 nós temos a transcervical, certo? E na 31B3 nós temos uma subcapital deslocada e que não está impactada. Então, aqui, isso seguindo a classificação AO. Vejam aqui com relação à forma dessa fratura e o posicionamento da mesma, também aqui com relação à O, nós temos as possibilidades de tratamento. Aqui com um parafuso, né, deslizante, né? Aqui tipo, né, DHS. Aqui nós temos aí ainda com a colocação de um parafuso de esponjosa, canulado, e que ele ultrapasse, obviamente, a área da rosca, a parte do foco de fratura, e que ele vai servir para tirar os movimentos de rotação, né, para impedir, ou seja, à medida que você tem aqui o parafuso deslizante, você vai com esse outro parafuso, você vai tirar os movimentos de rotacional. Com isso, dando melhores condições para a consolidação aqui no foco da fratura. E aqui é quando nós temos, você pode utilizar também de uma placa, né? Então aqui exemplo na colocação com uma placa, né, uma placa angulada, e junto com um parafuso também para impedir os movimentos rotacionais. Outras formas de tratamento, isso que a gente vai debater de forma mais detalhada a seguir, também são, por exemplo, nessas fraturas, quando tem pouco deslocamento, você pode fazer uma fixação in situ, com parafusos, né, canulados, conforme a gente vê aqui, que podem dar uma boa estabilidade e permitir a consolidação dessas fraturas. Então, é isso que a gente
acaba havendo nessas fraturas né, baseadas na classificação AO. E naqueles casos onde existe comprometimento ou instabilidade, né, muitas vezes, claro que vai depender também da idade desses pacientes, mas pode existir situações onde você tem aqui como opção de tratamento as hemiartroplastias, aquelas onde só o componente femoral é substituído, né? Ou então as artroplastias totais, né? A artroplastia total do quadril como também uma opção para tratamento dessas fraturas. Tá? Então é isso que nós vemos aqui como as duas opções, tanto tratamento quanto tratamento protético. Vamos então passar para essa parte do tratamento, já que vimos a parte de classificação. E o tratamento, eu volto a falar para vocês, ele é muito mais do ponto de vista, praticamente o ideal é dizer que hoje em dia, antigamente era o tratamento conservador, paciente, repouso em leito, né, muitas vezes em uma cama ortopédica, mas apresentavam taxas de mortalidade muito elevadas, principalmente pelas complicações, né, que eram advindas dessas fraturas. Então, isso praticamente tem sido abolido, né, em termos do arsenal proposto para esses pacientes. Então, hoje em dia, quando a gente fala em tratamento para esse tipo de fratura do colo do fêmur, geralmente é o tratamento cirúrgico, né? Não necessariamente ir para os tratamentos mais agressivos, como já imediatamente para uma artroplastia, mas muitas vezes você tem condições ainda de tentar um procedimento minimamente invasivo, né? Passagem de fios com mini incisão e a fixação praticamente transcutânea, né? E fazer a fixação dessa fratura in situ, enfim, é o que a gente vai ver agora nos nossos próximos slides. Então, na classificação, para o tratamento, aqui nós vamos levar bastante em consideração a classificação de Garden. O tipo 1 e 2 são aqueles indivíduos que têm as fraturas mais estáveis, né? Onde nós vamos ter, então, as fraturas estáveis. Então, em qualquer idade, seja o paciente mais idoso, seja o paciente mais jovem, você vai utilizar, né, tem como opção a utilização de uma técnica pouco invasiva, fazer uma fixação guiada pelo uso do intensificador de imagem com parafusos canulados. E a melhor montagem que você pode fazer seria passar 3 parafusos, né? Eles podem formar como se fosse um triângulo, a gente vai ver em imagens a seguir, né? Com uma base invertida, colocando um parafuso na parte mais inferior e mais um anterior e um posterior, os parafusos na parte superior desse triângulo, que vai conferir uma melhor estabilidade. Então, aqui nós vemos, né, o inferior centrado na cabeça, né, e tangente lá ao cálculo, e o próximo a parede posterior, né, do colo do fêmur. Vejam aqui, conforme a gente estava comentando, em técnicas, né, minimamente invasivas, ou seja, nós estamos aqui, nesse primeiro momento, tentando e propondo, né, uma técnica biológica, né? Porque não estamos falando em artroplastia, não estamos falando em substituição, estamos pensando, em primeiro lugar, oferecer a esse paciente uma resolução com a sua cabeça femoral, com o seu colo, enfim, tentar fazer esse tratamento resolvendo a questão da fratura, porque se você, nesse paciente, fizer a indicação, fizer a fixação, e o paciente fizer a consolidação dessa fratura, ele tem a melhor resposta porque ele está utilizando, né, uma solução já biológica, que é a sua própria cabeça do fêmur. Quando isso não é possível, a gente vai ver situações que não são possíveis mais à frente, aí sim você tem ainda como opção poder utilizar de uma prótese, né? Claro que isso depende da idade, depende também da qualidade do osso desse paciente. Mas vejam aqui, por exemplo, para as técnicas minimamente invasivas, para aqueles casos onde a gente tem as fraturas mais estáveis, então você causa menor trauma nas partes moles, você não precisa fazer deslocamentos, né, amplos, né, musculares e de incisões.
você vai preservar o hematoma na região, né, em que houve o hematoma próprio da fratura, vai causar uma menor perda sanguínea nesses pacientes e consegue fazer isso com um curto tempo, né, a duração. Então, com isso, a repercussão do ponto de vista geral para um paciente desses, ela acaba sendo menor, acaba sendo, então, menos invasiva. Então, com o uso, para isso, você pode usar, né, dos parafusos esses canulados, utilizado intensificador de imagem, né, ter a fratura lá reduzida, ou a fratura in situ, ou que você tenha condições de uma melhor redução, e fazer a fixação, né, disso através desses. Você passa o fio de Kirchner, coloca, né, você coloca o guia, faz a passagem do fio, e aí a partir daí você faz uma pequena incisão na pele, que vai até a parte do osso, na cortical lateral, e aí você vai fazer a passagem obviamente, fazer a perfuração e a passagem do parafuso. Aqui nós estamos vendo um exemplo. Vejam, aqui uma área, né, de introdução, né, do parafuso, a incisão é bem pequena. Vejam um exemplo, paciente com uma fratura do colo do fêmur, estava já impactada, mas não dá para deixar assim? Bom, pode até deixar assim, mas o risco que você vai correr se não usar um meio de fixação é que essa fratura acabe se deslocando. E aí você pode perder uma condição que aqui estaria em condições excelentes para você fazer o seu tratamento. Veja aqui um paciente de 92 anos. Então, nesses pacientes que as fraturas são estáveis, a indicação primária é fazer a fixação in situ. Então, aqui a paciente, né, do sexo feminino, 92 anos, e essa fratura, e aqui a colocação, né, de 3 parafusos canulados, e esse paciente com 4 meses, com 3 anos, o paciente, né, aqui a gente vê a evolução, e o paciente consolidou a sua fratura. Veja aqui mais um exemplo, né, da colocação dos parafusos. Aqui a gente havia comentado, né, dessa posição triangular entre esses parafusos. Vejam, aqui num corte, se for optado por 3, aqui no caso, se você optar por 4 parafusos, mas aqui com 3 parafusos, o posicionamento desses parafusos em relação ao colo, né? Sendo que esse aqui seria o mais inferior. E aqui a gente observa que esses parafusos lá internamente e a relação desses parafusos com os vasos, né? Com os vasos retinaculares. E você fazendo isso né, de forma minimamente invasiva, você vai estar preservando o hematoma no foco da fratura, você não vai estar agregando mais lesão, né, vascular na sua abordagem, ou seja, uma forma realmente de baixa agressão a esse paciente. E existem situações, por exemplo, onde essa fratura, quando aí a gente leva em consideração também o ângulo, né, com relação à classificação de Powell, daí, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, se o ângulo que essa cabeça tem em relação ao colo. Aí se eu tiver um ângulo que não é muito adequado, ou seja, que ainda existe uma tendência de cisalhamento, né, em torno de 50 graus, eu posso lançar mão de uma osteotomia, como a gente vê aqui. Para que fazer essa osteotomia? Porque com isso, à medida que faz essa cunha, retirando essa área, você vai posicionar e fazer com que as forças que estão atravessando essa cabeça, essas forças elas tendam a ser de compressão e não de cisalhamento. E com isso, obter a consolidação, né, da fratura e da osteotomia. Né? Aqui, vendo com a utilização de uma placa angulada. E ainda, agora para os pacientes mais idosos, né, nós temos assim alguns tipos de implantes, né, que vêm com algumas propostas bastante interessantes. Para aquele paciente que é mais porótico, né, vejam esse tipo de implante, ele tem algumas perfurações no implante. Para que são essas perfurações? Além dele ser canulado, ele tem essas perfurações.
E o que com isso você pode fazer um augmentation, né? Vejam aqui esse é um trabalho, né, que foi publicado em 2005, né, sobre augmentation, fixação com augmentation, essas técnicas, para os pacientes que são muito poróticos. O que você faz? Você passa o parafuso, no caso da fratura, né, você passa o parafuso canulado e você injeta, através desse parafuso, você injeta cimento ósseo aqui no caso. E com isso vai acabar aumentando, né, a capacidade aqui de fixação com o auxílio do cimento. Né? Então, nas fraturas grau 1 e 2, são aquelas fraturas estáveis, mais uma vez estamos vendo grau 1 e 2, né, que são as estáveis, onde não tem deslocamento, independente da idade, se for um paciente jovem ou se for um paciente mais idoso, a indicação é o uso in situ com parafusos, né? São baixos índices de não consolidação, eles costumam consolidar. Até 10%, né, pode acontecer de algum colapso segmentar, e o não fixar, você corre um risco de até 40%, se você optar por não fazer fixação, de acabar perdendo, né, essa estabilidade inicial que você tinha no caso da fratura. Aqui estamos vendo uma fratura de grau 1, aqui uma fratura de grau 2, e aqui você fazendo a fixação in situ. Já nas fraturas, né, Gardner 3 e 4, que são aquelas chamadas fraturas com instabilidade, né, para fraturas desviadas, no caso a gente está vendo aqui uma 4, uma 3, tem que considerar o fator da idade desses pacientes na escolha de um tratamento. Nos pacientes mais jovens, você vai procurar também uma resposta mais biológica, mesmo que tenha um pouco de deslocamento, você vai tentar uma redução, uma melhor redução, utilizando do próprio intensificador de imagem, posicionando, mesa ortopédica, com tração, fazendo rotação medial, lateral, até que você consiga um melhor posicionamento e fazendo controle tanto no anteroposterior quanto no perfil. Tá? E também outras opções, além, se você não consegue isso, ou enfim, né, se você não tem condições de fazer a redução com método, né, biológico, com a fixação com parafusos canulados, você ainda tem como opção a hemiartroplastia, né, ou então a artroplastia total. Então, no Gardner 3 e 4, nessas desviadas, agora vamos ver com relação à idade, né, para a gente escolher o tratamento. Os pacientes que são mais jovens, ou seja, abaixo de 65 anos, o ideal, é, como eu falei anteriormente, é tentar preservar essa cabeça, né? Redução incruenta, uma mesa ortopédica e mais a realização da síntese, que pode ser pelos parafusos canulados, tu pode também fazer uso do parafuso deslizante ou placa angulada, né? Fundamental é fazer uma redução anatômica, né, que haja um total contato entre os fragmentos, né? Se tolera até uma discreta posição em valgo da cabeça, isso é possível. E a incidência de necrose, que lembra o risco pelo comprometimento vascular, é menor se a cirurgia ocorrer até 24 horas do trauma, segundo, né, alguns autores. E outros autores indicam até que o ideal seria fazer dentro de 6 horas do trauma, né? Ou seja, o quanto antes fazer essa cirurgia, é melhor em termos de diminuir o risco de incidência de necrose, né, da cabeça femoral. Aqui nós vemos um exemplo de uma fratura, né? Aqui o paciente posicionado em mesa ortopédica, né, com tração, sendo previamente já preparando e tentando uma melhor redução. E depois, complementando isso, fazendo a fixação com parafuso deslizante e o paciente evoluindo bem, né, para a consolidação.
Tratamento, né, nessa Gardner 3 e 4, que são das desviadas, agora para os pacientes acima dos 65 anos, né? Na verdade, alguns falam em torno de 70 ou 75 anos, mas fica uma faixa etária aí dos 65, 75 aí que você tem que avaliar as condições clínicas desse paciente, o estado cognitivo do mesmo, né? O nível de atividade e de exigência que esse paciente tem, para você indicar em fazer já partir direto para uma artroplastia primária, né? Mas tem que considerar esses elementos que a gente comentou antes. Aqui vemos um exemplo, um paciente de 74 anos, feminino, com uma fratura do colo femoral e que então partiu direto para uma artroplastia total, né, do quadril, aqui bem posicionada, como nós estamos vendo. Então, indicação de artroplastia total do colo aqui acima, né, dos 70 anos de idade. Então, vemos aqui num resumo, graus 3 e 4 instáveis, pacientes com mais de 75 anos, né, indicação de artroplastia, pacientes abaixo dos 65 anos tentar, né, a redução e fixação com parafusos, né, tentar uma solução biológica. Entre artroplastia e redução e fixação com parafusos, vai depender, obviamente, né, da atividade desse paciente, do grau de osteoporose. Pacientes muito osteoporóticos, né, você vai ter dificuldade ou esse paciente não vai acabar evoluindo bem, né, com um tratamento que seja, muitas vezes, que dependa muito da qualidade do osso desse paciente. O tempo de fratura, as comorbidades, né, moléstias associadas. Quanto ao material de síntese, né, não existe assim uma evidência da superioridade, né, de uma técnica sobre a outra. Aqui nós vemos então com parafusos canulados, como nós já falamos, a colocação de 3 parafusos canulados, como a gente viu antes. Sistema de parafuso deslizante, acoplados à placa, né, enfim. Nessas comparações não tem uma evidência absoluta de que uma técnica seja melhor que a outra. Acima de 65 anos pode haver, como a gente já comentou, aí a indicação para artroplastia, que poderá ser total ou parcial. Por que a gente deve tentar fixar, né, nos pacientes, né? Porque seria melhor, como a gente já falou, tentar preservar a cabeça desse paciente, dar uma resposta biológica natural para esse paciente, permitir a atividade normal, evita as complicações, porque a artroplastia total do quadril não é uma cirurgia isenta de complicações, né? E também buscar um melhor nível, né, de satisfação para esses pacientes. Aqui, esse é um trabalho, uma revisão foi realizada então na Cochrane, né, na parte com relação à verificação quanto a melhores implantes para fazer a fixação. Veja que nessa revisão sistemática ela incluiu 28 estudos, 5.547 pacientes, dentre esses 5.552 fraturas. E aí o que foi encontrado lá? A fixação interna ela está associada a menor trauma operatório inicial, mas ela tem risco aumentado de reoperação no quadril. E como conclusões definitivas, elas não podem ser feitas para diferenças, né, de dor e incapacidade residual entre os grupos que foram testados. E as complicações no caso das fraturas desviadas? Quais tipos de complicações nós podemos ter? Nós podemos ter casos de pseudartrose, elas podem acontecer de 10% até 33% dos casos. Necrose da cabeça, conforme a gente já comentou. Olha aqui, foi feito a fixação in situ, estava tudo muito bonitinho, mas essa cabeça evoluiu com uma necrose da cabeça, né? Que pode acontecer de 15% a 33%, dependendo da estatística que você está estudando. Aqui, isso, segundo esse autor, em 2004, o Bully relatou, então, esses números, né, no seu trabalho de revisão. Com relação ainda às fraturas 3 e 4, que são as instáveis, né, e com pacientes mais idosos, 75 anos,
né, que é onde você baseia para indicar, por exemplo, a artroplastia, seja ela uma hemiartroplastia ou uma artroplastia completa, né, uma artroplastia total. No caso agora, falando um pouquinho sobre as artroplastias, essa não é uma aula de artroplastia, nós temos aula de artroplastia do quadril, nós temos fraturas em idosos também, que são outras aulas, outros temas que vocês podem buscar aí no Ortoeduca, que tem mais informações ainda sobre fraturas do colo do fêmur. Mas aqui com relação à artroplastia total, os pacientes idosos, né, mais ativos, hoje em dia cada vez nós temos pacientes idosos mais diferente daqueles idosos, né, de antigamente, que ficava mais restrito ao lar, né, e tudo mais, com pequenas atividades. Hoje em dia o idoso está muito mais envolvido em atividade, porque ele sabe que uma questão de aumentar a sua longevidade está relacionada com a sua atividade física. Então hoje os idosos são mais ativos, eles têm uma exigência também maior sobre os resultados. Então, você precisa oferecer a esses indivíduos resultados funcionais melhores e mais duradouros. Com relação à hemiartroplastia, né, a monoartroplastia ou a bipolar, né, do tipo aquelas próteses, né, do tipo Thompson, por exemplo, onde você só substitui o componente femoral, ou então as próteses do tipo bipolar, né, que são aquelas próteses que têm duas áreas, né, em que esse movimento acontece, tem uma cúpula e mais a cabeça dessa prótese, ela articula dentro também de uma região que ela está ligada a essa prótese, então você não toma nenhuma atitude, não faz a substituição da parte do acetábulo, simplesmente vai colocar essa cabeça que tem um movimento com o acetábulo e dentro existe uma outra cabeça menor que vai fazer também um segundo local de mobilização, que são as próteses bipolares, né? E que são um tipo de hemiartroplastia. Então, no sistema monopolar, do tipo prótese tipo Thompson, por exemplo, né, você tem menor custo, a técnica é simples para implantação e você faz a cimentação do elemento femoral que você fez a colocação. Indicação em pacientes em condições clínicas críticas, né, baixa expectativa de vida, né, porque você não vai oferecer uma prótese dessas, tendo uma prótese total para um indivíduo que seja mais ativo, que vai usar mais. Já naqueles pacientes por volta de 85, 90, claro que essa questão de idade depende, a gente vê quais são as atividades que esse paciente está envolvido no seu dia a dia. Né? Então, nesses pacientes, geralmente os mais idosos, que têm menores exigências, você pode fazer uma hemiartroplastia. Né? Existe maior risco, no caso das hemiartroplastias, delas acabarem, né, com a evolução e com o tempo, elas acabarem fazendo uma erosão acetabular, porque você tem uma parte metálica em contato direto com uma parte de cartilagem que é o fundo desse acetábulo. E você pode ter uma protrusão, você pode ter uma entrada, né, dessa cabeça para o interior, né, do acetábulo, né, fazer uma erosão acetabular. Com relação a artroplastias, indicações, elas podem acontecer nas falhas. Muitas vezes você tentou um tratamento conservador, tentou um tratamento biológico, fazendo uma fixação in situ, com parafusos canulados, como a gente já viu, ou então com uma placa angulada, ou com um sistema de parafuso deslizante, e de repente você... Esse tratamento ele não foi suficiente, o paciente não evoluiu bem, tem uma soltura ou uma perda da redução. Então, muitas vezes você pode, depois de ter tentado esse tratamento, aí você pode então ter como indicação, nas falhas dessas tentativas de síntese, você partir para uma artroplastia. Nas artroplastias primárias, sejam elas parciais ou totais, a recuperação da marcha, né, com o apoio do membro acometido, costuma ser mais rápida. Na hemiartroplastia cimentada ou não cimentada, nas fraturas do colo
do colo há tendência, né, ao uso de uma artroplastia, de fazer essa da forma não cimentada. Aqui nós estamos vendo, né, um paciente posicionado para artroplastia, e aqui os tempos cirúrgicos, né, a parte de preparação do canal femoral, preparação do acetábulo, colocação, né, do elemento acetabular numa prótese total, enfim, a colocação do componente femoral. E aqui nós temos alguns trabalhos também falando sobre a hospitalização, né, em pacientes, né, com artroplastia total do quadril, né, em pacientes, né, com idade de 45 anos, aqui nos Estados Unidos, um levantamento entre o ano de 2000 e do ano de 2010. Então aqui vocês podem observar o número dessas artroplastias, né, conforme esses pacientes e o tempo que eles vão ficando hospitalizados. Depois vocês podem ver com mais calma, depois esses artigos eles estão, né, nas nossas referências. Aqui com relação à artroplastia, a idade, né, a média de idade desses pacientes aqui e o número de procedimentos realizados. Aqui interessante também falar algumas em termos de modernidades, né, de coisas novas, não tão novas, né, como a gente está vendo aqui, mas que vem com uma pretensão de melhorar os resultados e a duração e a longevidade das artroplastias. Por exemplo, a parte de navegação também, né, para melhorar o posicionamento dos componentes. Então, durante o procedimento, você fazer a colocação, né, da prótese, tendo como auxílio do computador e dos meios de navegação que estão colocados aqui, para que você faça a colocação e implantação dos elementos da prótese na melhor posicionamento possível, para evitar os erros de posicionamento dos componentes, que muitas vezes vão acabar levando a um desgaste mais rápido desse componente, vão acabar levando a uma diminuição do tempo de uso, né, dessa prótese por um mau posicionamento de componente. Então, com isso, você diminuiria, né, essas complicações e aumentaria, né, a sobrevida dessas próteses. Com relação à prótese total do quadril, né, em termos de sucesso clínico a longo prazo, ela tem como proposição a melhorar a dor do paciente, melhorar a função do paciente e dar uma qualidade de vida para esse paciente. Tá? No tratamento cirúrgico, né, a gente já comentou que tanto para as fraturas do colo, como também essas fraturas proximais, né, do fêmur, elas, geralmente o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico. Essa parte final, a gente está aproveitando nessa parte final da nossa apresentação para fazer um apanhado geral dos elementos importantes que nós já comentamos aqui durante a nossa aula. Nós temos, né, sobre a classificação de Garden, né, a importância lá que as fraturas do tipo 1 e 2 são as fraturas estáveis, né, e as fraturas 3 e 4 são as fraturas instáveis. Né. E veja, a gente já falou até agora sobre em que se baseiam os tratamentos, os meios de fixação, né, a idade dos pacientes e o prognóstico com relação a essas fraturas. Aqui com relação à classificação de Pauwels, que é de acordo com a inclinação desse traço de fratura no colo do fêmur, porque as fraturas que têm um traço mais horizontalizado, aqui em torno de 30 graus, você tem as forças que passam pelo quadril e pelo colo do fêmur, elas vão ter um papel muito mais de compressão aqui, esse nível do foco da fratura, e ajudando tanto na estabilidade como em condições melhores para a consolidação da fratura. Aqui você tem em torno de 50 graus, que seriam o Pauwels 2, quando você já tem esse ângulo em torno de 50 graus aqui, aí você já tem forças de cisalhamento que acabam tendo uma tendência, né, a que hajam, quando as forças passam por esse quadril, que podem provocar um deslocamento dessa fratura.
E as fraturas aqui, o Powell's 3, quando você tem em torno de 70 graus, ou seja, os traços mais verticais, eles são mais instáveis, levam a uma instabilidade maior dessas fraturas. Né? Então, isso aqui também é importante com relação ao prognóstico e também com relação ao tipo de fixação que você vai usar, que muitas vezes, se você tiver traços que não são favoráveis à consolidação, você pode lançar mão, como a gente já viu aqui, nós já comentamos, a fazer uma osteotomia, né? E essa osteotomia colocar esse quadril numa posição mais valga e, com isso, diminuindo essas forças de cisalhamento. E a classificação AO, que nós já comentamos aqui, passamos rapidamente lá sobre a classificação AO, né, em 31B1, 31B2 e 31B3, como foi mostrado rapidamente. Quanto ao protocolo, né, os Garden 1 e 2, geralmente você vai procurar propor osteossíntese, independente da idade, porque, veja, tem paciente de 95 anos, tá lá com a fratura, você pode tentar fazer o tratamento, né, de uma forma biológica aqui, e com mínimo sangramento, com a mínima agressividade para esse paciente, né, frente a uma prótese, alguma coisa assim, uma artroplastia, mesmo que a idade dele seja avançada. E no Garden 3 e 4 das instabilidades, então acima, né, de 65, 70 anos, aí você indicar a artroplastia, como nós bem falamos. Então, isso é um resumo que nós comentamos. Nas fraturas desviadas, então, com traço de fratura, por exemplo, com Powell's 3, com osteoporose, todos esses elementos são de instabilidade em pacientes idosos, são que vão fazer com que haja uma propensão a você indicar o tratamento através de artroplastia. Vejam que para esses pacientes, né, que são mais idosos, essas fraturas do fêmur proximal, recapitulando e finalizando essa parte aqui, que é importante, nós temos que encarar a gravidade dessas lesões, né? Elas costumam ter essas complicações e os pacientes, pela idade, né, eles já têm uma maior mortalidade. O tratamento cirúrgico, ele acaba sendo um consenso, porque nesses pacientes mais idosos, você propor ficar esse paciente acamado é praticamente condenar esse paciente a uma pneumonia, a um acidente tromboembólico. E essas fraturas de colo e trocantérica para tratamento cirúrgico e a necessidade de uma equipe multidisciplinar para o tratamento desses pacientes. Não adianta a gente, como ortopedista, querer fazer tudo. Você precisa ter um bom clínico que acompanhe, que dê o suporte nessas comorbidades que esses pacientes possam apresentar, um excelente pessoal da área, tanto da enfermagem, quanto da parte da reabilitação, enfim, das profissões da área da saúde, desde a parte hospitalar, como também depois que esse paciente tiver a sua alta hospitalar, para que esse paciente consiga utilizar da melhor forma possível, né, sua prótese, consiga continuar tendo uma boa deambulação, enfim, com uma boa independência desse paciente, né, para suas atividades. Era isso que a gente tinha para falar sobre os elementos mais importantes sobre as fraturas do colo do fêmur. Muito obrigado a vocês pela atenção no nosso encontro de hoje.